Olá ninjas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com os nossos vídeos de Boruto. Dessa vez a gente vai fazer uma review, barra também teoria, sobre o episódio 131 do anime e também os episódios que vão vir a seguir depois dele. Afinal, agora a gente tá vendo todo mundo unido, todo mundo junto e misturado. O Borutinho, o Narutinho, Sasuke e também Jiraiya. Todos eles estão agora enfrentando um inimigo em comum, Urashiki e Otsutsuki. E no meio desses acontecimentos, o Jiraiya acaba descobrindo os segredos de Boruto. E também, é claro, aparentemente ele bolou uma estratégia a partir daí. Pessoal, já conto com o seu apoio pra deixar o gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se você ainda for novo por aqui. Se não for novo, não deixa de conferir aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Eu não sei porquê, mas ele tá fazendo isso. Agora sim, com tudo isso feito, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo começa com Urashiki se deparando com os três ninjas, Sasuke, Naruto e Boruto também. Ele já chega dizendo que ele tinha uma noção da viagem no tempo e ele então revela que ele já sabia que mais ou menos aqueles dois parariam um pouco antes dele. Então assim como ele imaginou, Boruto e Sasuke voltaram um pouco antes dele no tempo e chegaram ali primeiro que ele. Graças a isso então os dois já haviam localizado e já estavam ao lado do Narutinho. E o Otsutsuki meio que diz que é um prazer conhecer a versão infantil dele, a versão mais jovem do Narutinho. Aquele garoto então fica completamente confuso, perguntando quem é esse cara, por que ele já conhecia esses dois, o que estava acontecendo ali. E o Urashiki então, com toda a calma do mundo, ele já responde, ele já anuncia seus planos, ele já diz que estava ali pra roubar o chakra de Naruto. Não, na verdade ele estava ali pra roubar o chakra da Kyuubi que vivia dentro do nosso ninja. Obviamente Naruto e Sasuke tentariam impedir, tentariam lutar contra aquele cara, mas ele foi bem mais rápido, em um só instante aquela sua vara de pesca maluca, bem, já tava no Naruto. Eles já tinham atingido, então obviamente, pronto, o chakra seria completamente roubado. Acontece que por algum motivo louco aquilo não funcionou. Ele tirou a vara de pesca, ele puxou de volta pra si, mas não teve efeito nenhum, ele não conseguiu roubar nenhuma pequena parte do chakra do Naruto. Foi então que o Sasuke já teorizou que talvez o selo que prendesse a Kurama lá dentro estivesse prendendo o chakra, estivesse selando todo o chakra dentro do Naruto e impedindo de vazar. Por esse motivo, nem mesmo a técnica de um Otsutsuki capaz de roubar chakra funcionaria nele, pelo menos não em primeira instância. Em outras tentativas isso poderia ser sim muito perigoso. Então nesse ponto parecia que a vantagem estava do lado dos nossos heróis, mas não durou nem um pouquinho. O nosso ninja número 1, Imperativo e Cabeça Oca, obviamente ficou muito irritado por ter sido atacado assim desprevenido do nada. E após isso então imediatamente ele já salta pra atacar o Urashiki. A gente sabia que ele não tinha chance nenhuma. Então o único movimento daquele Otsutsuki já foi o suficiente pra prender Narutinho com aquela vara de pesca, deixando ele completamente imóvel. Naquele ponto então a única pessoa que poderia o salvar, a única esperança seria o Sasuke, que lutaria com tudo, obviamente, pra salvar o seu amigo, só que não adianta nada. Afinal, tudo do Sasuke nesse momento é bem pouco. O Urashiki diz que até agora, aparentemente, a sua força verdadeira não voltou totalmente, ou seja, o Sasuke só tem uma pequena porcentagem do seu poder. Basicamente, nesse momento ele não estava apto pra lutar contra um Otsutsuki, pra enfrentar alguém daquele nível, ele só poderia lutar na maior parte do tempo utilizando Saijutsu e as suas habilidades com a espada. Basicamente ele não teria muitas chances de vencer. O que ele poderia fazer então seria tentar segurar o Urashiki, mas aquele cara já tava com o Naruto, então seria um grande problema. E o Urashiki sabia que se o poder do Sasuke não tinha voltado até agora, então levaria algum tempo pra ele voltar. Seguindo então, enquanto essa conversa rolava, a gente percebia que o Jiraiya tava se aproximando daquele local também, mas ele tava vindo de um outro lado. Então em meio às árvores ele vê alguém, um cara completamente estranho segurando o Narutinho no ar, e depois disso ele vê o Boruto saltando em direção a ele. Só que não só ele, em suas mãos havia uma esfera de energia, sim, um Rasengan. E nesse exato momento o Jiraiya já notou tudo, ele achou tudo aquilo muito estranho, como aquele garoto já estava usando um Rasengan, e não só isso. Era um Rasengan bem desenvolvido, ou seja, não foi algo que ele acabou de aprender com o Naruto, não, ele já tinha domínio por essa habilidade. Isso deixou o Jiraiya completamente chocado e obviamente bem desconfiado com tudo isso. Então vem daquela esfera de energia de chakra falhando completamente em sua missão de salvar Naruto, ele se junta ao Sasuke e também ao Boruto. Naquele instante então o Urashiki diz que não precisa mais desses caras e que eles só estavam ali pra atrapalhar, então ele utiliza um jutsu, uma técnica pra selá-los ali, um estilo terra. Então ele rapidamente forma uma grande base de rochas e prende todo mundo, indo embora dali, levando o Narutinho embora com ele. É nesse momento que o nosso sábio começa a questionar o Sasuke, o que estava acontecendo ali. Era claro que eles não eram viajantes, e então o Sasuke inventa uma história completamente louca pra ele. O ninja diz que ele faz parte de um outro país que tá caçando o Urashiki, e ele inventa que o Urashiki faz parte da Akatsuki. Então ele diz que ele já tinha bastante informações sobre o Naruto, sobre tudo que estava acontecendo, e ele tava ali pra proteger aquele genin. Ficou tudo muito óbvio que o Jiraiya não acreditou nele. Afinal ele tinha acabado de ver o Boruto usando o Rasengan, então tava muito mal contada essa história. Mesmo assim, de algum modo ele sentiu que esses caras não eram pessoas ruins, e por esse motivo poderiam ser de grande ajuda pra salvar o Narutinho, então por esse motivo eles iriam trabalhar juntos. Jiraiya então invoca um sapo e os três vão embora juntos atrás da 9 caudas.
Nesse meio tempo, Sasuke explica um pouco mais da situação pro Jiraiya, mas sem contar que o Urashiki era um Otsutsuki, apenas que ele tinha aquela habilidade de roubar jutsus e roubar chakras também. Foi aí então que o Jiraiya meio que confirmou a teoria do Sasuke, que aparentemente ele não é capaz de roubar o chakra do Naruto, isso por causa do selamento. Mas dependendo do poder e também da informação que o Urashiki tem ao seu dispor, bem, ele rapidamente poderia quebrar aquele selo, e aí seria muito mais problemático, porque além dele ter o chakra da Kyuubi, bem, o Naruto iria morrer instantaneamente. Enquanto eles estavam conversando e partindo para aquele local, o Urashiki já estava numa caverna com o Narutinho. E então ele começa a dizer pro garoto que ele queria imediatamente aquele poder, o poder que pertencia a ele, o poder que na verdade pertencia a Kurama. Ele queria roubar o chakra da Kyuubi, na verdade, pegar o chakra de volta. Então, ele começa a procurar qual o motivo do Naruto ser imune à sua vara de pesca, até que ele finalmente percebe o selamento do garoto, que era isso que estava o impedindo, era isso que estava o atrapalhando. Então ele aparentemente usa a técnica de 5 pontos, mas de um jeito completamente diferente. Ele atravessa a barriga do ninja. Urashiki enfia sua mão inteira dentro daquele selo, dentro da barriga do Naruto, e naquele momento o chakra da Kurama começa a vazar. É então que o Otsutsuki vai pra dentro da dimensão do selamento, onde a Kurama está vivendo, completamente selada ali. Aquele cara começa a andar por aquele local até que encontra aquele grande portão com um pequeno selo pendurado. Aquele, como a gente sabe, é o selamento da Kurama. Se aquele selo for removido, bem, a Kurama fica completamente livre. A partir daí então ele começa a voar pra simplesmente remover aquele selo, mas é quando Kurama desperta já gritando, com fúria em seu olhar, dizendo: quem é você? Como chegou aqui? Como entrou nesse lugar? Você veio até aqui sozinho. A única pessoa que já tinha feito algo desse jeito foi o Madara, e no futuro o Sasuke também. Mas nesse ponto, invadir aquela dimensão, aquele local daquela maneira, isso só foi feito por Urashiki. Ele invadiu fisicamente o selo, então ele poderia o quebrar. Pra Kurama isso poderia ser algo bom, a gente sabe, mas não foi. A própria besta de caudas temeu o Otsutsuki. O Urashiki imediatamente disse que quebraria aquele selo pra pegar o poder da Kurama, mas não pra roubá-lo, pra o extrair de volta. Então, nesse meio ponto, a besta com caudas já deve ter reconhecido ele como um Otsutsuki. Obviamente, então aquela besta com caudas já temeu a presença de Urashiki ali, e por esse motivo começou a transbordar todo o seu chakra. Imediatamente o Naruto começou a queimar com o chakra da Kurama, e aquilo obviamente atingiu a mão do Urashiki, que começou a queimar. Ele automaticamente teve que arrancar sua mão ali de dentro pra não ser destruído, pra não ser morto ali. E então ele percebe que só conseguiu roubar uma pequena parte daquele chakra. Este chakra no caso só foi o suficiente aparentemente pra curar os ferimentos que ele tinha acabado de receber, então ele fez isso imediatamente. E foi também nesse momento que a galera de Konoha consegue chegar ali. Sasuke, Borutinho e também Jiraiya. Sasuke imediatamente já parte pra cima do Urashiki pra impedir que ele continue atormentando Naruto, enquanto Jiraiya e Boruto iriam cuidar daquele Genin, mas já era um pouco tarde pra isso. Quando a gente sabe, em momentos de giro, o Naruto acaba perdendo o controle do seu corpo, perdendo completamente o controle pra Kurama, que passa a o dominar. Então a partir daí a gente vê todo aquele chakra queimando, aquele chakra brutal, e a gente tava vendo isso naquela situação. O Boruto, pela primeira vez, ele tava entendendo um pouco mais sobre o lado do Naruto e ficando completamente preocupado com seu pai, indo diretamente falar com ele, dizendo que ele podia escutar, que talvez ele estivesse ali ainda. E sim, em certo ponto o Naruto tava escutando ele, tava conseguindo se comunicar mais ou menos. Ele aparentemente estava sentindo a presença do Boruto, e quando o Boruto tocou nele, que os chakras dos dois reagiram, sim, o chakra de pai e filho iguais, da mesma natureza, naquele momento, Naruto conseguiu reagir e conseguiu despertar, mas isso não foi o suficiente, a Kurama novamente acordou. E então ela imediatamente já atacou o Boruto, que conseguiu se defender no último segundo, e depois disso foi salvo pelo Jiraiya. Naquele ponto, o Urashiki, mesmo estando na vantagem, decidiu fugir, e a partir daí então eles precisavam conversar. Jiraiya então começa a contar a história do Naruto pro Boruto, isso porque o Boruto disse que aquele garoto parecia um monstro, ele não entendia o que estava acontecendo com o Naruto ali. E é então que o Jiraiya explica tudo que ele passou, tudo que ele viveu, tudo que havia acontecido em Konoha enquanto Naruto era apenas um bebê, e mesmo assim, sabendo disso, será que Borutinho ainda chamaria ele de monstro? Mas é claro que não. A partir de agora ele já entendia mais sobre seu pai, sabia um pouco mais sobre tudo que estava acontecendo ali. E aí que o Narutinho, que estava desmaiado, acorda, chega ali, e então Jiraiya começa a disfarçar um pouco e faz uma pergunta. O Urashiki com certeza vai voltar atrás do Naruto, não vai? E quando consentem e quando dizem que sim, bem, ele fala que o Naruto e o Boruto então precisam estar mais fortes e pergunta se aqueles dois não queriam treinar juntos, serem treinados por ele. Nesse momento então eles iriam treinar juntos, aparentemente treinar um novo Rasengan diferente, unindo o poder desses dois. A gente sabe disso porque vemos no preview do próximo episódio o Borutinho carregando um daqueles balões de ar usados pra treinar o Rasengan. Ele também pergunta pro Jiraiya por que ele tem que treinar junto com o Naruto e por que o Naruto tem que treinar junto com ele, por que eles têm que treinar em conjunto. E então o Jiraiya revela que o chakra dos dois é muito parecido, são praticamente idênticos. E é claro, nesse momento o Jiraiya com certeza já tá desconfiado do segredo do Boruto, provavelmente ele já descobriu. Isso porque os dois lado a lado eles são completamente parecidos, e não só isso. O título do próximo episódio se chama O Dever de Jiraiya, e esse dever pode ser talvez treinar todas as gerações. Ele treinou Minato, depois treinou Naruto, e agora por fim ele estaria treinando o Boruto também. O dever do grande sábio, treinar todas as gerações desses mini quarto Hokage. Talvez
seja algo assim, porque com certeza ele já notou que o Boruto tá mentindo completamente. Ele já percebeu todo aquele segredo e ele também já percebeu que eles conseguem viajar de um jeito completamente diferente. Isso porque o Jiraiya presenciou o Urashiki usando os jutsus de tempo e espaço, que naquela época a gente nunca via sendo usado. O mais próximo daquilo era a invocação reversa feita pra ir pro Monte Myobuku, mas jutsus de tempo e espaço e sair viajando assim não era algo comum, mas o Jiraiya ficou bem tranquilo quando presenciou aquilo. O que havia deixado ele mais chocado na verdade foi ver o Boruto já tendo dominado o Rasengan, sem ninguém ter ensinado pra ele ali. Então qual seria o motivo dele ter esse jutsu, que nessa época só tinha sido ensinado pro Naruto, ele sabia e também o Kakashi possuía. Nessa época só esses 3 ninjas possuíam essa habilidade, então como o Borutinho já possuía esse poder e já sabia utilizar. Jiraiya então já deve ter ligado todos os pontos, o nome daquele garoto, seu estilo, ele ser parecido com o Naruto em personalidade e também em aparência, ele provavelmente já deve ter entendido tudo. Eu acredito que Jiraiya não saiba como isso aconteceu, mas ele já tem em mente o fato da viagem no tempo. E eu acredito que é por isso que ele confia no Boruto e vai ensinar uma nova técnica pra trabalhar junto com o Naruto, um novo Rasengan de colaboração. Mas aí a gente vai ter que esperar o próximo episódio pra gente saber como tudo isso vai acontecer, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!